Conteúdos exclusivos, interação e cursos sobre os mais diversos temas para você. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Olá, tudo bem? Não, você não tá no programa errado. O Antônio Tabet inventou qualquer desculpa para não gravar. A Mara queria muito que viesse alguém do Porta dos Fundos. O cachê do Fábio Porchat estava muito alto. Então, resumindo, eu, Rafael Infante, vou apresentar hoje aqui com vocês o Segunda Chamada. Eu e minha contratante, Mária Luque, recebemos Lilian Tarran, diretora executiva do Portal Metrópolis, Lúcia Guimarães, direto de Nova York, com todas as novidades da eleição americana, e o queridinho da audiência do My News, o professor Marco Antônio Villa. Hoje falamos das eleições daqui e de lá, da travada no acordo Mercosul-União Europeia, do chefão foragido do PCC, do fim da corrupção no Brasil e de um brinquedo sexual que pode ficar bastante perigoso. Para quem é membro do canal, um papo sobre a QAnon e outras teorias da conspiração. Então, por favor, fica com a gente. Vinheta! Bom, acabou a corrupção. Segundo Bolsonaro, a Lava Jato acabou porque não existe mais corrupção no governo. Pegou mal. No Twitter, Sérgio Moro disse que as tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da velha política e perguntou: valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Vila, o Moro ele ficou quase 2 anos, né, nesse governo. Ele tem moral para falar? É complicado, viu? Porque ele ficou 16 meses, né? Porque ele saiu no dia 24 de abril, né? Agora, o primeiro erro do Moro em relação ao Jair Bolsonaro foi ter aceito ser ministro da Justiça, né? Segundo, ter acreditado no Bolsonaro. E ele sabia, evidentemente, quem era o Bolsonaro. O Bolsonaro não era um elemento desconhecido para ele. Ele tinha pleno conhecimento de quem era o personagem. Por outro lado, já no primeiro ano de governo, a partir de agosto, mais ou menos, já os atritos entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro eram evidentes, né? E foram se aprofundando ao longo do ano passado. E nesse ano, no primeiro trimestre, especialmente com a questão da pandemia, foi se agravando. Então, ele teve a ilusão de que o Jair Bolsonaro era identificado com a Lava Jato, com o que se chamava à época de nova política. Foi um grave equívoco, porque o Bolsonaro é a velha política, né? É o homem da rachadinha, só não assaltou mais os recursos públicos, porque isso é peculato, é desvio de dinheiro público, porque ele não tinha oportunidade, ou o filho como vereador, o outro como deputado estadual e ele como federal. E na presidência da República é mais fácil fazer isso. Vide, por exemplo, o que o PT fez, fazendo o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, né? Desde o Código de Hammurabi até o Lula, né? De São Bernardo do Campo a Babilônia, não houve um desvio da magnitude do que foi o Petrolão, a gente nunca pode esquecer. E a Lava Jato, por fim, foi um ponto fora da curva da ação contra a corrupção na história do Brasil. Muitos imaginavam que a partir dali, eu creio que o Sérgio Moro também, que seria uma nova história, não. Se nós olharmos a história, dos anos do populismo, de 1945 para frente, os políticos acusados de corrupção, alguns são célebres. Vamos pegar São Paulo, Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, a corrupção virou mote eleitoral. Rouba, mas faz. Então, o que a Lava Jato fez foi histórico. Agora, que a Lava Jato não tem mais força política? Não tem. Então, o Sérgio Moro, se ele tivesse ficado preso, agora é fácil falar também, né? Mas se ele tivesse ficado na 13ª Vara Federal lá do Paraná e continuado os trabalhos da Lava Jato, provavelmente ele teria contribuído muito mais para o Brasil. Agora, teve a ilusão de que Bolsonaro era o novo. Bolsonaro era o velho, e o pior velho, identificado com o baixíssimo clero. Professor, eu posso fazer uma parte? Com todo respeito, em outubro de 2018, nem as samambaias aqui na janela se iludiam com o Bolsonaro. Eu realmente não acredito que o Moro se iludiu. O Moro tinha uma ambição e ele fez uma troca faustiana para perseguir a ambição dele. É essa a visão que eu tenho daqui.
O senhor discorda completamente? Não. Eu acho que, é uma questão complicada. A gente pode ter várias entradas. Pode, como você bem destacou, pode ser isso. Dali ele poderia... Lembre-se que não era só a vaga do STF, era a possibilidade de 4 anos depois ser vice-presidente do Bolsonaro ou até candidato a presidente. Era o que se falava também à época. Mas o Moro é alguém que não tem experiência da política, né? Basta ver agora, ele fora do ministério, ele não sabe como se encaixar no que está ocorrendo no Brasil, desde a sua saída lá, 24 de abril até agora, ele não sabe como agir, ou no via Twitter, ou se ele faz política, ou se ele vai para o exterior. É alguém que não entende o mundo da política, é muito mais complexo, né, do que o mundo do judiciário. No judiciário, você decidiu, acabou. O advogado tem de respeitar suas decisões, o Ministério Público, o mundo da política é outro. Eu acho que ele teve uma certa ilusão de que poderia fazer alguma coisa, o que é de uma ingenuidade, mas a gente sabe que a ingenuidade é uma forma de insanidade, está no final do Americano Tranquilo, né? Então, eu acho que ele cometeu um erro político muito grave, mas não significa que ele não vai ter nenhuma carreira política daqui para frente. Agora, ele serviu durante quase 2 anos para dar um verniz de combate à corrupção por parte do governo Bolsonaro. Ele foi usado pelo Bolsonaro. Ele achou que poderia levar algum tipo de vantagem. Quem levou é alguém que está da velha política e mais esperto que ele, que é o Jair Bolsonaro, né? Eu posso... Desculpa. Vai, Liliana. Obrigada. Eu também vou fazer um adendo. Eu concordo bastante aí com a Lúcia. Eu acho que, na verdade, o Moro ele foi bastante oportunista, né? Porque era bastante conveniente ali naquele início, né? Quando ele se apresenta ao capitão, era bastante conveniente acreditar que o Bolsonaro levaria essa bandeira adiante, né? Mas também concordo aí com o professor, porque eu penso que o que a gente está vendo hoje é uma fotografia desse momento, né? E uma fotografia, se a gente pudesse comparar aí essa relação, essa trama Bolsonaro e Moro, né, com uma série da Netflix, por exemplo, a gente estaria somente na 2ª temporada, porque só 1 ano e 4 meses se passaram desde que a gente assistiu ao namoro deles, né, ao casamento, ao desquite e agora a briga aí pelo espólio, né, pela guarda dos filhos. É um espólio eleitoral, é modo de dizer. Então eu penso que o que a gente está vendo hoje, a fotografia de um Moro enfraquecido, claro, ele tinha uma perspectiva, porque no mundo da política muito mais é a perspectiva do que o poder em si. O que ele tinha era muito vigoroso, né? Ele era o cara da Lava Jato, ele era o ministro forte do governo Bolsonaro, ele teria a preferência numa vaga ao Supremo e, de repente, ele perdeu tudo isso, mas a gente sabe que para esse rumo aí virar é muito rápido. Então, quando o contexto da eleição vier à tona e a gente tiver aí as forças políticas, né, contra Bolsonaro e contra o PT se organizando, ele pode voltar a ter um papel muito importante. Então, a fotografia de agora não nos permite entender como é que vai ser o final dessa trama, eu acho, né? A minha pergunta ia muito por aí, pelo que você falou, Lilian, porque a Lava Jato foi um palanque importante para o Moro. Quer dizer, sem Lava Jato, ele perde esse palanque. Você acha que ele consegue manter ter uma mobilização política, ou ele vai perdendo, ele vai se enfraquecendo, ele chega a minha pergunta é, ele chega com alguma chance para 2022? Veja, o que acontece? A gente parece bobagem, mas não é. No mundo em que as pessoas ganham ou perdem as eleições a partir do trabalho que elas fazem nas redes sociais, é impossível a gente desconsiderar essa potência como pelo menos um termômetro. Então, quando o Moro vem e fala a frase dele agora recentemente, né, o Bolsonaro vem e se coloca ali, faz um jogo cênico e diz que acabou com a Lava Jato porque no governo dele não tem corrupção. Então ele joga a isca e o Moro vai lá e morde a isca. E o termômetro que a gente tira aí dessa situação ele foi ouvido por muita gente. Você tem um post dele com 70 mil interações ali, uma série de pessoas concordando, outra série de pessoas discordando, mas é claro que o que ele fala tem repercussão, retumba na sociedade. Agora, o que eu realmente penso é que
na política, se a gente for tirar, né, com o contexto que a gente tem agora, o que vai acontecer daqui a 2 anos, que é quando começam as eleições, a gente vai errar, naturalmente a gente vai errar. Porque a fotografia de agora, ela mostra um Moro enfraquecido, sim. Ele conseguiu uma coisa incrível, ele conseguiu angariar a antipatia da esquerda e conseguiu angariar a antipatia da direita. É aquela história, né? Ele tentou aproveitar o que tinha de bom ali em atacar. Bom, ele é o algoz do Lula e da Dilma, então, por óbvio, você tem uma esquerda sentida e ressentida para sempre. E ele se junta ali à direita, ao Bolsonaro, e, de repente, sai abruptamente atirando, e isso foi muito mal visto aí pelos seguidores do Bolsonaro. Então, ele fica com uma parcela que hoje é muito pequena, é muito miúda, que são os lavajatistas raiz, né? Assim, a gente tem que, agora é lógico, num contexto de organização político-partidária para as eleições, você tem uma série de pessoas que vão tentar ali se contrapor ao Bolsonaro e se contrapor ao PT também, e ele é uma figura, nesse aspecto, perfeita, né? Então a gente precisa realmente esperar para ver como é que as coisas vão se organizar, porque tem muito chão ainda daqui até lá, né? Pois é, eu também acho, com a licença de vocês, eu acho muito difícil de acreditar o Sérgio Moro como um personagem objeto de qualquer enredo. Eu acho que ele é um sujeito completamente consciente de todas as escolhas. Mas, enfim, depois da repercussão negativa, né, dessa declaração toda, Bolsonaro disse numa live que a imprensa entendeu errado. Que, na verdade, ele disse que a Lava Jato acabou no governo federal, mas continua nos estados. Enfim, na mesma live, ao falar da indicação do juiz federal Cássio Nunes Marques ao STF, ele disse que sofre críticas de uma direita burra, que de tanto criticar vai fazer com que a esquerdalha volte ao poder, como aconteceu na Argentina, uma referência clara à volta de Cristina Kirchner. Ô Vila, qual é a direita que apoia Bolsonaro agora? Bem, Bolsonaro não é da direita, é da extrema-direita. Ele está fora do campo democrático. Acho que o primeiro ponto, eu acho que é ele quer se dizer de direita, mas não é, né? Basta ver toda a sua ação na presidência da República, o confronto cotidiano com os outros poderes. E a tentativa de golpe de Estado, a 22 de maio, numa sexta-feira, a revista Piauí fez uma bela matéria. Eu até confirmei, conversei com uma outra pessoa, que quando eu li naquele dia que saiu, e ela disse, não, foi isso mesmo, aconteceu essa reunião, ele estava falando, ele antes tinha feito aquelas expressões muito bonitas, ele parece um Júlio César da decadência brasileira, né? Não é vive em si, acabou, porra, é a decadência do Brasil, dura a gente viver a decadência sem ter vivido o auge, isso que é terrível. Mas a questão que se coloca é que a figura do Bolsonaro conspira sempre contra as instituições. Então, o campo da direita, é difícil até a gente falar de campo. Primeiro, o Lula não é de esquerda. Se a gente for discutir sério, direita, esquerda, no sentido clássico europeu, nem o Lula é de esquerda, né? E nem o Bolsonaro é de direita. O Lula é um oportunista, e eu conheço desde 1975, porque a minha família é de São Bernardo do Campo, portanto, conheço a figura desde quando ele tomou posse, fevereiro de 1975. Com a presença até de um delegado do Ministério do Trabalho e do representante do futuro governo Paulo Egídio. Eu conheço a figura de há muito. Então, nesse sentido clássico, nunca foi um homem de esquerda. O governo do PT não foi um governo de esquerda. Espera um pouquinho, vamos pôr a bola no chão, né? Que características de esquerda, no sentido europeu, teve o governo do PT? Nenhum. Foi o governo do grande capital financeiro, né? Então, de esquerda não tem. O Bolsonaro também não é de direita. Agora, a gente desenhar o cenário só pegando um fiozinho para 2022 é muito difícil. O Fernando Henrique Cardoso, se o PSDB tivesse entrado no governo Collor em 1992 e recebeu o convite, 3, Montoro, Serra e Fernando Henrique. Montoro, Trabalho, Serra, Economia, e Fernando Henrique, Relações Exteriores. Ele seria presidente em 94? Seria eleito presidente em 94? Não. Aí, porque houve aquela reunião, vocês devem se lembrar, empatou 8-8 na reunião do PSDB, e o Mário Covas bateu na mesa, foi aquela confusão e acabou não aderindo. Então, veja, 2 anos antes, como é que a política é complicada. Existe o sobrenatural de Almeida, o Nelson Rodrigues dizia que era no futebol, mas tem na política também, né? Por exemplo, quem imaginaria que em junho de 54 fracassa o pedido de impeachment da UDN contra o Getúlio, né? Quem imaginaria que 1 mês e meio depois teria um incidente de 5 de agosto,
o atentado à Rua Tondeleiro, e 19 dias depois o suicídio do presidente. Ninguém, em junho, que 2 meses depois, viu o que aconteceria no Brasil. Então, existe a gente tentar traçar um cenário com muita antecedência, a gente vai, na verdade, vai ficar meio no mesa redonda de futebol, né? Quando você lê, quando você assiste a mesa redonda de sexta, na segunda-feira, eles erraram tudo o que ocorreu na rodada do final de semana, com a maior facilidade. É complicado. Agora, o Bolsonaro, inclusive, nem sei, quer dizer, eu e a torcida do Santos, porque eu sou santista, nós não sabemos se quer que ele termine o governo. Né? Vamos levantar a hipótese, que não é impossível, que as investigações sobre fake news nas eleições de 2018 sejam julgadas no TSE e ao compartilhamento das provas, em TSE e STF. Né? E aí se constate que realmente aquilo que está sendo colocado no julgamento são 7 ministros, né? Lembra-se que no caso de Dilma Temer foi 4-3, né? E por uma questão muito menos, me parece, complexa, como a das fake news, seja anulada a eleição. Aí o que diz a Constituição? Eleição parlamentar, a partir do segundo biênio. E aí muda todo o quadro, né? Então, é difícil. Agora, o Bolsonaro, ele vive de pequenos momentos, né? Não me parece, creio, e para concluir, desculpe a extensão, que essa relativa tranquilidade que ele está vivendo agora, ele vai continuar vivendo na segunda quinzena de novembro, agora, né? Porque terão no meio eleições americanas, dia 3, né? Eleições municipais no Brasil, dia 15, depois o segundo turno. Ele vai perder nos principais colégios eleitorais. O Trump deve perder nos Estados Unidos. A Lúcia, melhor do que eu, está acompanhando, mas esse parece ser o cenário. O auxílio emergencial caiu, a popularidade vai cair. Se você lê as pesquisas agora que tem de popularidade em São Paulo, dele é baixíssima, baixíssima. Então, a situação é muito volátil. Agora, e aí ele pode voltar com o discurso que ele tinha antes da prisão do Queiroz, de confronto às instituições, quer dizer, após as derrotas que ele sofrerá em novembro, aí volta a vestir o mesmo traje que sempre foi o dele, um homem que não consegue conviver com a democracia. Só um pequeno comentário aí, adendando o professor, mas você perguntou, Rafael, qual é a direita do Bolsonaro, né? Uhum. Fica muito claro, a partir do discurso dele, que a direita do Bolsonaro é a direita que faz e fala o que ele quer, né? Assim como eu concordo aí, acho que o professor tem toda a razão ao falar que a gente não tem nem a esquerda nem a direita muito bem definida. Então, no final das contas, é isso, né? Quando a turma dele vem e critica frontalmente uma indicação dele ali, né, porque saiu do escopo daquilo que havia sido combinado, né, do terrivelmente evangélico, e aí ele fica abespinhado. Opa, mas peraí, eu tenho o poder do mandatário, eu vou escolher quem eu quero ali para poder ocupar essa vaga. Vem todo mundo e faz justamente aqueles que o apoiam, né, se juntam e colocam que, olha, não está legal, a gente não gostou disso, você não cumpriu com a palavra, você está abrindo margem aí para o Centrão entrar com a mão grande, enfim, joga um monte de verdade na cara dele, então ele acaba também jogando para lá, e assim, essa direita é a direita que não lhe interessa, né? Se fosse uma direita alinhada ali com que ele com a atitude que ele estava tomando, de repente não teria tido esse atrito todo, né? Sim. O vice-presidente não quis ficar atrás das declarações polêmicas. Em entrevista à imprensa alemã, Hamilton Mourão disse que Brilhante Ustra, reconhecido pela justiça brasileira como torturador, era um homem de honra e um homem que respeitava os direitos dos seus subordinados. Ô, Lúcia, como é que fica a imagem do Brasil com esse tipo de entrevista? A entrevista do Mourão à Deutsche Welle, por ter sido em inglês, então vai ter um alcance muito maior, ela foi um desastre consumado. Talvez não por causa do Brilhante Ustra, é uma questão doméstica brasileira, mas o que ele disse sobre a Amazônia e sobre o meio ambiente foi tão patético e tão desonesto, vamos usar as palavras como elas são, que foi um desastre. E eu até não ficaria surpresa se ele tivesse dado uma espinafração na assessoria dele, que aprovou a entrevista, porque aquele entrevistador alemão é um azougue. E colocar o Mourão diante daquele âncora é quase uma covardia. Então, a entrevista foi realmente um desastre. Os americanos não estão pensando em mais nada aqui, a não ser em pandemia e eleição. Aqui é outro planeta, mas na Europa
realmente a entrevista tem um potencial de fazer muito mal, piorar ainda mais, se é possível, a imagem do governo brasileiro, né? Ô, Lúcia, e houve uma desconstrução, né? Foi desconstruindo Mourão a entrevista, porque havia uma expectativa de que ele não fosse, que ele fosse uma pessoa assim com um pouco mais de raciocínio, de conhecimento, enfim, que não fosse tão terraplanista quanto o presidente. E, na verdade, o que ele mostrou na entrevista é que ele está muito alinhado com o pensamento do presidente. Na verdade, antes, no começo do governo Bolsonaro, havia uma imagem, ele colocava essa imagem que era um cara democrático, que falava com a imprensa, tinha uma visão diferente em relação ao meio ambiente e tal. E, na verdade, essa entrevista desconstruiu ele, jogou ele para o mesmo patamar que o presidente. Mara, antes disso, começou que nós estamos vivendo uma síndrome, certamente nos Estados Unidos e no Brasil, que é a síndrome do adulto na sala. Eu acho que os americanos, principalmente, estavam tão despreparados para descobrir que a democracia deles é fragilíssima, que começou essa narrativa, infelizmente, com grande apoio da imprensa, do adulto na sala. Então, o secretário de Defesa americano era o adulto da sala, o cara da Segurança Nacional era o adulto na sala, depois o chefe de gabinete era o adulto na sala. Eles foram todos caindo e se destruindo as suas reputações. Então, o que as pessoas estão constatando agora é que é impossível você ser membro do governo Trump ou você ser membro, como o ex-ministro da Saúde sabe muito bem, ser membro do governo Bolsonaro sem ser respingado por ele e sem compactuar com esses dois presidentes. Essa coisa, principalmente quando entraram vários militares no governo americano, eles são patriotas, eles estão lá como um limite para o Trump. Todos caíram como um dominó. Não existe o adulto na sala. O que existe são líderes extremamente corruptos, aspirantes a ditadores, e a sociedade estava despreparada, a mídia, todas as instituições estavam despreparadas, especialmente para lidar com isso. Eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta para o professor. Há mais de um ano, eu estava entrevistando aquele ex-correspondente no Brasil, Larry Roter, que escreveu a grande biografia do Rondon, fantástica, né? Isso é muito boa. E aí eu fiz a primeira entrevista com ele, quando o livro ainda não tinha saído, e nós passamos uma tarde juntos, e ele me disse uma coisa que na hora eu não entendi, não concordei. Passou mais ou menos um mês e caiu a ficha. O Larry Roter, que conhece profundamente o Brasil, né, disse assim: olha, Lúcia, o Brasil pode sobreviver a uma reeleição do Bolsonaro, mas os Estados Unidos não sobrevivem a uma reeleição do Trump. O senhor concorda? Bem, sobre o Brasil, espero que isso não aconteça, né? Torço para isso. Quando você o citou, me lembrei do episódio dele com o Lula, né? Bom lembrar a questão do pedido de expulsão e tal, né? Aquela matéria foi interessante, mas e verdadeira, viu? Agora, bem, no nosso caso, eu acho que é mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial do que ter a reeleição do Bolsonaro, né? Eu acho isso impossível. Não dá, né? Isso para irritar os palmeirenses. Então, agora, isso, inclusive, nem sei se ele termina o governo dele. Nós, muitas vezes, nesse ano, olha, poxa, nós estamos em 10 meses desse ano, quantas mudanças teve o governo Bolsonaro? Em janeiro, o Paulo Guedes dizia que o Brasil ia decolar na economia. O Paulo Guedes é o Pacheco e seu imenso talento do Écio de Queiroz. Ele é um falastrão, né? Um grande falastrão, igualzinho o personagem do Queirosiano, igualzinho. Então, o que aconteceu? Aconteceu tudo o contrário, não é só por causa da pandemia, o país já ia mal. Aí depois começou a pandemia, tudo aquilo. Aí começa ele a atacar as instituições, aquelas manifestações, né? Ali, março, abril, maio, né? Maio, então, foi quentíssimo, até a prisão do Queiroz em junho e tal. Aí já mudou tudo. Aí depois ele começa a fazer uma mudança, se aproxima do Dias Toffoli, então presidente, e agora estamos vivendo essa situação. Podemos terminar o ano em outro momento, quer dizer, no mesmo ano,
a gente ter 4 momentos de conjunturas políticas absolutamente distintas. Então, por isso que é difícil de traçar para 22. Agora, eu rezo, no caso norte-americano, para que isso não ocorra. E o que você falou, destacando, a gente tem uma ideia aqui no Brasil, dos Estados Unidos, que a democracia americana é fantástica, que os Estados Unidos é um país maravilhoso. Só que é um país tão maravilhoso que foi o maior número de óbitos na Covid-19. Como é possível uma potência econômica, o maior PIB do mundo, ter o maior número de mortes? É absurdo isso daí. Quer dizer, funciona muito mal o país. No caso da saúde pública, nem falo. O sistema eleitoral é patético. O sistema eleitoral é patético. Como é possível você ganhar em votos populares e perder no colégio eleitoral? Assim, para quem está à distância. Né? A coação aos eleitores é coação que lembra o coronelismo e chá de voto do Vitor Nunes Leal, só que preservado no século XXI. Isso é absurdo, né? Difícil você se inscrever, não é feriado no dia da eleição, poucas zonas eleitorais, né? Problemas de todos os tipos, da forma de apuração. Então, você cria um sistema eleitoral que acaba também dando no Trump. Agora, eu acho que, bem, a distância também, você é muito melhor do que eu, ele não vai ser o reeleito. Agora, a China deve torcer para a reeleição dele, né? Porque nada melhor para a China ser a maior potência mundial do que a reeleição do Trump, porque isso vai abrir ainda espaço maior no campo da China de cooperação internacional, com antigamente chamado Terceiro Mundo, se transformar logo numa potência militar que vai estar muito próximo, já é uma potência militar, muito próximo a rivalizar com o poder norte-americano, né? E o Trump leva o país para a decadência, né? Eu acho, isso é claro. Agora, o Brasil são situações diferentes, né? Porque ainda bem que o Bolsonaro não tem a esperteza do Trump. O Bolsonaro não chegou a esse nível de esperteza, nem nos negócios, porque ele vivia de rachadinha. Compare em termos de negócios Trump e Bolsonaro. Um grande especulador imobiliário, faz aquela sacanagem. O outro vivia de rachadinha. E, Lúcia, rachadinha dá trabalho, não é fácil, viu? Você rachar R$2.000, fazer todos aqueles depósitos, ligar para a Val do Açaí, você não devolveu o dinheiro, dá trabalho e tal. E tudo por R$2.000. O Trump dava golpe de milhões de dólares. Agora, só uma parte aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando, o nível de roubalheira aqui já transcende a tradição constitucional do colégio eleitoral. Esse fim de semana, encontraram no sul da Califórnia várias urnas cheias de cédulas, que são urnas irregulares. O Partido Republicano está roubando cédulas 3 semanas antes da eleição, num estado como a Califórnia, que é um estado com o maior número de delegados, que é um estado predominantemente democrata. Está um escândalo aqui hoje. Descobriram que os republicanos colocaram várias urnas na porta de igrejas, de academias de ginástica, e os frequentadores otários vão lá e depositam o voto antecipado. Então, eles estão roubando cédulas. Há todo um cardápio de bandidagem que o Partido Republicano está articulando com os estados, que, como o senhor sabe, aqui os 50 estados, cada um controla o seu sistema eleitoral e a sua forma de apuração. Então, eles estão planejando uma forma de sequestrar o colégio eleitoral. Então, ainda que as pesquisas mostrem a grande possibilidade de derrota do Trump, o cardápio de roubalheira, ele vai tocar fogo em Roma, porque ele tem a mesma situação do Bolsonaro. São 2 famílias que precisam da reeleição do patriarca para continuar em liberdade, não é verdade? Não, é verdade. Caramba, então... é verdade. Desculpa, é isso. Nada. Só que em termos de quantum de crimes, né, o Trump é muito mais esperto do que os crimes da Urcrim, né, chefiada pelo Jair Bolsonaro, porque é uma organização criminosa, né? Em outros tempos da história do Brasil, não nesses tempos tenebrosos, o governo já tinha caído de há muito. Bem, o Bolsonaro estaria na cadeia, né? Tem deputado que foi cassado em 1949 porque estava de cueca samba canção e com fraque. Caramba, foi cassado por causa de uma foto na reportagem do Davi Nasser com a foto do Jean Manzon, por causa disso. O que a família Bolsonaro fez, você caçaria todo mundo e levaria para Bangu 8 também, não só caçar, né? Então, é um negócio assim inacreditável que acontece aqui. Agora, só rapidamente o negócio dos Estados Unidos, é que a gente fica
no Brasil com a imagem do Tocqueville, da democracia na América, tudo aquilo. Tem coisas maravilhosas, a discussão dos federalistas, tudo isso é muito bonito. Agora, o que nós estamos assistindo, né, nas eleições, nas duas, vamos lembrar que o Al Gore ganhou em votos populares, né, e a Hillary idem, e perderam no colégio eleitoral, quer dizer, é uma verdadeira piada, tal, né, e que não tem nada a ver esse colégio eleitoral dos Estados Unidos com o colégio eleitoral da ditadura militar, que era de outro tipo, né, vale destacar, né. Sim, mas assusta também imaginar que a gente talvez não se surpreenda se o Trump, apesar das pesquisas, vencer essa eleição, né? Isso é bem assustador também. Agora, segundo Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados americana, Donald Trump está doidão dos esteroides que toma para tratar a Covid. Isso porque ele decidiu parar as negociações para estender o auxílio emergencial lá deles. Esse dinheiro no bolso dos americanos é que está mantendo a popularidade de Trump, né, Lúcia? Olha, esse dinheiro já acabou, porque o pacotão foi um total mais ou menos de 2 trilhões que eles aprovaram na última semana de março. E era mais ou menos $500 milhão de cheques para indivíduos e pacotes de resgate para empresas, alguns absurdos, alguns realmente coisa de oligarquia do capitalismo americano. O que aconteceu é que o Trump, que está doidão mesmo, mas ele antes estava doidão com outras coisas. Depois, com os esteroides, aí ficou mais claro ainda. O que aconteceu foi o seguinte, quando ele saiu... Só vamos dar um exemplo aqui do nível de doideira. Ontem divulgaram aqui que o plano dele de saída do hospital é que, sob a camisa social, ele ia ter uma camiseta do super-homem e ele ia rasgar quando saísse do hospital. Não é The Onion, eu estou falando sério, entendeu? Então, é esse o nível de doideira. Quando chegou, acho que foi na terça-feira, ele resolveu chutar o balde e falou, não tem estímulo nenhum. E aí todo mundo perguntou, ele falou, realmente ele não está concorrendo à reeleição, ele está numa maratona autodestrutiva espetacular. Aí o secretário de Tesouro dele, o Steve Mnuchin, queria negociar, que é o secretário de Tesouro que está o tempo todo conversando com a Nancy Pelosi, sabe? E a Nancy Pelosi pediu que ela quer mais ou menos... Aí ele entrou em pânico quando ele viu que ele tinha mergulhado mais ainda nas pesquisas, que a cobertura era extremamente negativa. O presidente do Fed foi ao Congresso e disse, se não tiver estímulo, vai ficar complicado. E aqui o Fed ainda tem independência, né? E o Trump odeia ele. E aí ele começou a tentar voltar atrás correndo. E aí propôs 1,8 milhões, mas aí ele queria fazer um resgate pontual para salvar em estados, salvar indústrias, como, por exemplo, a indústria de aviação comercial, em estados onde ele está ameaçado. Era uma coisa completamente eleitoral. A Nancy Pelosi bateu o pé, diz não, tem que ter um pacote de estímulo para o público todo. Então, a gente está, no momento, numa quantia mais ou menos negociando 2,2 trilhões em cheques individuais, também para salvar. Vai ter milhares de demissões, dezenas de milhares de demissões na aviação comercial, né? As empresas não têm passageiro, e então está esse impasse. Agora, ironicamente, quem está mais contra o pacote de resgate agora são alguns republicanos que ainda são maioria no Senado e que preferem esperar passar a eleição. Agora, é possível que o Trump custe ao Partido Republicano a maioria no Senado. E os senadores estão entrando em pânico. Eles voltam para os estados e estão tentando se afastar um pouco dele, porque agora é viável, existe a possibilidade de o Partido Democrata recuperar a maioria no Senado. Então, ele poderia eleger o Biden, manter a maioria na Câmara e manter a maioria no Senado. Aí vai ser interessante 2021. Se o país não pegar fogo com... Olha, violência existe um consenso aqui que vai haver focos de violência nessa eleição, com gente armada. O próximo debate entre Trump e Biden seria igual ao Segunda Chamada. Remoto, cada um na sua casa, usando roupa só da cintura para cima. Donald Trump disse que não ia participar e o debate foi cancelado.
Enquanto isso, aqui no Brasil, parece que não teremos mais debates nas eleições municipais. SBT, Record e CNN desistiram de promover o encontro entre os candidatos. A Globo disse que só vai fazer o debate se os partidos concordarem com a participação apenas dos 4 que estiverem na frente nas pesquisas. Dificilmente isso vai acontecer. Lilian, depois do que vimos no debate da Band, aquele monte de candidatos, aquela gente toda falando, será que alguém vai sentir falta? Assim, o formato de debate com tanta gente faz sentido? Não, esse debate com 14 candidatos, francamente, né, é um circo. No final das contas, a gente não consegue o que é para a gente, o que seria interessante é você depreender ali a capacidade. Na verdade, é pouco conteúdo e muita performance, né? Então, dividido por 14, a gente acaba não tendo condição de observar a performance de todo mundo. Porque a grande questão do debate é justamente essa, é você colocar um contra o outro e ver como é que os caras se saem ali nessa condição. A grande verdade é que todo mundo já percebeu, né, assim, tanto os candidatos quanto quem viabiliza e organiza os debates, que você não precisa mais desse formato para poder tocar uma eleição, né? Então, os candidatos, só a gente observar, voltar um pouquinho no tempo e ver como é que o Bolsonaro lidou aí com a questão do debate, óbvio, ele teve uma situação ali importante, não dá nem para a gente chamar de desculpa, ele quase perdeu a vida ali num atentado. Então, ele acabou abrindo mão do debate. Agora, eu pergunto, isso fez diferença para que ele fosse eleito? Talvez fizesse para que ele não fosse eleito. Mas, então, do ponto de vista do candidato, é muito confortável você falar diretamente com o seu eleitor, privilegiar as redes sociais, porque você não tem aquele desgaste eventual, né, de ser cobrado ali ao vivo e ficar numa situação, numa saia justa. Então, assim, do ponto de vista do candidato, acaba sendo, se a pessoa não tem um grau muito bom de performance, ele acaba se expondo. E o Trump sabe muito bem disso. Então, no final das contas, a pandemia, né, a circunstância da pandemia acaba sendo ali um fator para os caras colocarem na mesa, mas no final das contas, nos bastidores, todo mundo sabe que o debate ele não é definitivo, especialmente para o candidato. Ele é, sim, importante para o eleitorado, muitas vezes, fazer essa comparação entre os perfis. É um prato cheio para a imprensa fazer a cobertura, mas, veja, nem a imprensa quis ali, a qualquer custo, fazer os debates. Porque aqui, por que não? Por que as emissoras não organizaram um debate virtual? Em tese, é muito simples, né? Se a preocupação é a preocupação com a segurança física das pessoas em função da pandemia, está aqui. Nós estamos todos debatendo sem a presença física. Então, eu acho também que houve sabe assim, deixa que eu deixo ali, nem os candidatos fazem tanta questão, então forçaram uma barra muito violenta para que fossem todos eles contemplados numa mesa de debate, e as emissoras também acharam que era por bem, olha, se é assim, a gente também não vai fazer o debate. No final das contas, isso, na minha opinião, demonstra o enfraquecimento do formato, sim. E eu acho que é uma chance da ignorância prosperar mais, né? Quando a gente tem menos conversa, menos diálogo, a ignorância ela vai se espalhando, né? Isso é muito louco. Agora, é por isso que o My News está fazendo sabatina também. Essa semana serão sabatinados os candidatos a prefeito de São Paulo, uma parceria do My News com o El País. Começa amanhã e vai até sexta-feira. Ô Mara, a influência do Bolsonaro deve contar muito na eleição de São Paulo? A eleição de São Paulo é interessante, porque São Paulo é uma cidade onde o Bolsonaro tem um dos maiores índices de rejeição. Então, ele conta ali com o russomano para tentar melhorar a imagem dele aqui. Agora, vai mostrar, quer dizer, a subida do Boulos, o Boulos subindo, é uma coisa que eu estava conversando com um analista político, ele falou assim, olha, eu não acredito que o Boulos ganhe, mas que ele vai provocar um abalo e um medinho ali em todo mundo, vai, porque mostra a força que ele e Erundina estão conseguindo mobilizar, principalmente no eleitorado ali de mais esclarecido, nas classes mais altas.
Agora, o Bolsonaro em São Paulo, o Bolsonaro nas grandes capitais, os números têm mostrado que a rejeição a ele, a desaprovação ao governo dele é alta. Quer dizer, ele ganha em cidades menores, em cidades do interior, mas nas grandes capitais a rejeição já começa a ser muito grande. É um público que consegue enxergar todo o problema, a adversidade que traz para o país em termos econômicos, essa atuação do presidente, quer dizer, a questão da corrupção, a questão de falta de habilidade política, o perfil autoritário, enfim, tudo isso acaba aumentando essa rejeição, porque piora as condições de recuperação da economia brasileira. Sim. Agora, o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, mandou soltar André do Rep, um dos líderes do PCC, seguindo a orientação do pacote anticrime, que diz que a prisão preventiva deve ser renovada a cada 90 dias. Como isso não aconteceu e o chefe da facção não tinha uma sentença condenatória definitiva, ele foi solto. Muita gente reclamou, criticou a lei, que é a menina dos olhos do ex-ministro Sérgio Moro, e o presidente Supremo Luiz Fux revogou a decisão de Marco Aurélio, que achou ruim. Sérgio Moro se defendeu dizendo que esse artigo da lei não estava no projeto original e que ele foi contra, justamente porque temia a fuga dos presos. Agora, enquanto os ilustres juristas debatem, André do Rep está foragido. Vejam só, gente, a gente não pode mais confiar nos bandidos, né? Agora, Vila, o que está errado aí? O ministro do STF que seguiu o que está escrito na lei, o procurador do caso que não pediu a revisão da prisão do líder do PCC. O que está acontecendo? É bom lembrar que isso não estava originalmente no pacote. Isso foi colocado pelo deputado Lafayette Andrada. Lafayette Andrada, se você puxar o fio da história, termina lá no Antônio Carlos. O Antônio Carlos, que puxa um pouquinho mais, termina no José Bonifácio. Os três irmãos Andradas, um deles, depois o seu filho, o segundo Antônio Carlos, saiu de São Paulo por tuberculose e foi para Minas Gerais se tratar. E de lá estabeleceu uma base política que deu no governador Antônio Carlos em 1930, aquele célebre, façamos a revolução antes que o povo a faça, tal, né? E até terminar, veja a decadência, hein? Nesse Lafayette Andrada, que é candidato, inclusive, agora à prefeitura de Belo Horizonte, né? E que é alguém absolutamente inexpressivo no debate político, e que enfiou esse jabuti, vamos chamar assim, né? Não tão jabuti, no pacote anticrime. Quer dizer, isso, portanto, não é da proposta original. E era, claro, uma articulação do Centrão, né, tendo em vista a questão da Lava Jato. Por isso que eu insisto, a Lava Jato é um ponto fora da curva, né, na história brasileira. E ela, podemos até dizer já um ponto final, porque dificilmente ela continuará, basta ver os acontecimentos recentes. Agora, o ministro Marco Aurélio sempre é o ministro do 10-1, né? Ele sempre está solitário nas decisões, né? Ele perde inúmeras votações e tal. Ele diz que não se importa com a capa do processo. É algo que ele repete, porque eu sou um daqueles que assiste pela TV, eu gosto de me flagelar e assistir as sessões da TV Justiça. Então, assisto a sessão da TV Justiça, me flagelo com silício, aí volta. Né? Eu assisto todas as sessões da ação penal 470, o processo no mensalão, por obrigação de ofício. Então, eu vejo ele repetir essa história que o processo não tem capa, ele fala isso sucessivamente, 500 mil vezes. Tem capa o processo, sim. Na hora que você dá uma decisão como ele deu, é um verdadeiro absurdo, pela periculosidade do preso, caramba. E ele sabe a história do indivíduo, é claro que ele sabe. Quem vê aquelas cenas do advogado fora, esperando a saída desse André, o advogado ligando para os caras do PCC já para preparar a fuga dele, e depois pegar o avião e ir para o Paraguai, aquilo é inacreditável. E sabemos que o PCC eles têm um escritório, 50, eles pagam para se formar os advogados, caramba. Será que ele não sabe da história do PCC? Tem um monte de livros. O Bruno Paisões acabou de lançar agora, né? Já tem livros lá sobre o PCC, tem uma bibliografia enorme. Quer dizer que isso no campo da investigação, da ciência política, do jornalismo. Então, o ministro Marco Aurélio não sabia quem era o André. Isso é inaceitável. E isso joga água naqueles que atacam o Supremo Tribunal Federal, aqueles que atacam a Justiça, joga água no moinho da extrema-direita. A decisão dele é tenebrosa,
né? Agora, o ministro Luiz Fux, a decisão que ele tomou também não fere o regimento do Supremo Tribunal Federal, né? A situação mostra como é o Brasil. O Brasil é um caos. Por isso que eu insisto, a questão os grandes escritórios de advocacia têm de ser analisados também, né? Que ficaram satisfeitíssimos com a decisão do ministro Marco Aurélio, o que é um verdadeiro absurdo, porque, no fundo, era para favorecer os políticos corruptos, né? É isso. Você tem até 90 dias, etc. tal. Mas tem uma coisa que no Brasil nós sabemos, acho que o ministro não sabe, que é o crime organizado. Foi patético, é terrível, joga água na extrema-direita, naqueles que dizem assim, a polícia prende, a justiça solta, né? Parece aqueles aqui em São Paulo que combatiam os direitos humanos, né? E falam em humanos direitos, que é uma coisa terrível que a extrema-direita fala em São Paulo desde a época do Maluf. É uma cultura antidemocrática aqui muito forte, né? Na cidade de São Paulo, especialmente. Então, é péssimo o que o ministro Marco Aurélio fez. O que vai acontecer? Esse cidadão vai chegar uma hora que vai voltar a ser preso lá no Paraguai, por alguma razão, né? Mas isso joga água naqueles que descreem na ação da justiça brasileira. Quanto de dinheiro que isso vai nos custar, não é mesmo? Porque, afinal de contas, vai ter de haver todo um aparato, né, que é refeito para poder recuperar. Eu só queria fazer uma observação, que é exatamente isso aí, assim, a justificativa desse submarino era o crime de colarinho branco, mas, quer dizer, a justificativa não, assim, a intenção era o crime do colarinho branco, era favorecer o crime de colarinho branco. A justificativa era o ladrão de galinha, né? Aquele cara que roubava sabonete, galinha, enfim, ia parar na prisão e ficava lá na masmorra eternamente sem o Estado tomar conta, sem o Estado rever a situação desse sujeito. Mas, no final das contas, o beneficiou foi o líder do PCC, né? Então é aquele tiro que sai pela culatra e é a cara do nosso país. É triste, né? Porque no final das contas, quem paga essa conta somos nós, que vamos ter de colocar de novo dinheiro para poder as forças policiais irem catar esse homem fora do país agora, né? Agora, lembrar Rafael... só lembrar, uma última questão, 40% dos presos no Brasil, 40% são presos provisórios, né? E para esses não tem nenhum grande advogado, nenhum escritório de advocacia tratando. Geralmente são pobres, muito pobres, são negros, né? Então é terrível, a gente tem de enfrentar essa... Vez por outra, o Conselho Nacional de Justiça até trabalha um pouco, faz aqueles mutirões. Me lembro quando o Gilmar Mendes foi presidente do CNJ, ele fez um grande mutirão, tal, aí apareceu nos jornais, aí esquece o assunto, a vida segue, e ninguém fala mais nada, né? Então é terrível, é terrível. Mara, agora, Rafael, isso tudo tem elementos para você fazer um roteiro para o Porta, porque é a lei, o Centrão alinhado ali aos interesses, Centrão e o PCC com interesses muito próximos, né? Que é quando cria a lei. O presidente, o preso sai dizendo que vai para o Guarujá, que é onde o presidente passou o fim de semana, e aí parece que ele embarca em Maringá, que é a terra do Sérgio Moro. Ou seja, é um enredo assim que... É roteiro muito pronto, gente. Agora, falando de outra parte do roteiro também que mexe muito com todos nós e com o planeta Terra, porque a última vítima da política ambiental de Jair Bolsonaro é o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, né? Que ficou 20 anos em negociação. O Parlamento Europeu disse que está profundamente preocupado com o que está acontecendo no Brasil e rejeitou o acordo, que poderia aumentar o PIB dos países envolvidos em 125 bilhões de dólares. Mara, é uma rejeição simbólica, né? Não significa necessariamente o fim das negociações, mas os europeus foram bem claros, né, no recado. O Brasil precisa dar garantias que vai cuidar do meio ambiente. Esse acordo é importante? Você acha que é importante ao ponto de fazer o governo mudar de verdade a postura ou vai ficar essa coisa meio no limbo? Eu tenho sérias dúvidas se esse governo muda a postura dele. Mas o fato é que não é só como os estrangeiros, como a Europa está vendo o Brasil. Os empresários, os agentes econômicos brasileiros também estão muito preocupados. E não só com o meio ambiente, e o só aqui muito entre aspas. A questão do meio ambiente ela é gravíssima, houve um retrocesso muito grande. Mas a questão do perfil autoritário, sabe, de você ameaçar as próprias instituições democráticas,
O que o professor falou em relação à direita e à esquerda é bem aquilo. O Bolsonaro não é a direita, ele é extrema direita ou qualquer coisa pior, muito pior. E os agentes econômicos se deram conta disso. Eu lembro que às vésperas da eleição do Bolsonaro havia uma euforia nos agentes, principalmente no mercado financeiro, por conta de Paulo Guedes, porque ia ser um choque liberal, por conta do Sérgio Moro, que era a garantia de que seria um governo sem corrupção, e eu vi isso em vários eventos, economistas e analistas ali muito experientes e muito ouvidos, e sempre colocando isso como uma perspectiva de que seria um governo onde você teria uma série de coisas. Nada disso veio. Além disso, o presidente mostrou que ele não tem nenhum alinhamento com a política liberal. Ele, pelo contrário, ele tem uma pendência para o populismo fiscal, e isso está ficando muito claro agora, e ele está colocando em dúvida todas as conquistas e avanços do país dos últimos muitos anos, das últimas décadas, tudo que o país avançou em termos institucionais, em termos do meio ambiente, de projeção internacional, ele está jogando isso tudo fora. E mesmo, então, isso no exterior é um problemão. Agora, aqui dentro também, para a retomada da economia, o que precisa para a retomada de investimentos, para a retomada da economia? Precisa de investimento. E investimento precisa de confiança. E o que acontece é que a elite econômica não confia mais nesse governo e não tem mais nenhuma ilusão em relação a esse governo. O Valor Econômico deu uma matéria enorme, capa daquele caderno no fim de semana, em que ela ouviu vários empresários, um dos fundadores da Natura, presidente do Grupo Ultra, Luísa Trajano e outros, falando exatamente isso, da desconfiança em relação a esse governo. O governo Lula, como disse o professor, ele não... A política econômica do governo Lula, ela deu sequência ao que herdou do governo FHC e fez avanços nisso. E o Lula fez uma inclusão que fez com que os agentes econômicos vibrassem. Eu via, na época do governo Lula, gente do mercado financeiro que morria de medo do PT, me mandando foto. Eu vi com o presidente, com o Lula. Porque foi um período muito próspero da economia, principalmente por conta da inclusão. Então, você aumenta a base de consumidores. E isso não acontece com o governo Bolsonaro. Com o governo Bolsonaro, vê o governo Dilma. O governo Dilma fez uma série de erros econômicos gravíssimos. O principal deles foi jogar o país nesse abismo fiscal. E desde então o país não consegue sair, não consegue retomar a confiança dos agentes econômicos. Você tem uma ociosidade enorme na indústria, enfim, você tem problemas sérios e empresários que não confiam no governo. Empresários que estão completamente assim céticos em relação à política ambiental, em relação ao compromisso do presidente com as instituições democráticas, e isso faz com que a gente tenha uma perspectiva assim muito ruim para a atração de investimentos, não só no exterior, não só com investidores estrangeiros. Agora, em julho, o Jordi Canhas, que é o relator do acordo comercial, né, entre a União Europeia e o Mercosul, ele deu uma declaração, foi à BBC, dizendo, olha, importante considerar que o Brasil não é o Bolsonaro, né, que o Brasil vai estar mais protegido, inclusive, com um acordo do que sem um acordo. Claro, ele exerce uma liderança importante ali, mas
a gente, meses depois, agora recentemente no dia 7, a gente vê um posicionamento ali de maioria, né, 345 votos, ali dizendo que, olha, a gente não aceita, nesses termos a gente não aceita. Eu acho importante citar também, assim, ontem o Estadão veio com um editorial corajoso nesse sentido de cobrar também, tudo bem, assim, nada, mas absolutamente nada pode justificar aí a flexibilização das salvaguardas ambientais promovida aí pelo governo do Bolsonaro. Mas, por outro lado, há que se cobrar também das autoridades, né, europeias, as que estão à frente dessa discussão. Bom, então vamos sentar e vamos ver o que é que precisa realmente ser feito e acordado para que a gente leve adiante esse acordo, né? Porque, por enquanto, está tudo muito vago. A gente sabe que a gente precisa cumprir o Acordo de Paris, mas eles se colocam ali, olha, só isso não é o suficiente, mas só isso não é o suficiente, e o que mais? A gente tem aí algumas... desculpa, o professor quer falar, fica à vontade. Não, que conclui, claro, desculpe. Mas é isso, eu achei só importante, assim, porque a gente tem a tendência, ainda mais nós que estamos aqui vendo do lado de cá, né, dentro do nosso ambiente doméstico, a gente que acompanha para e passo todas as ações no sentido aí de colocar o nosso meio ambiente numa situação de mais e mais fragilidade. Eu acho que essa cobrança também das autoridades europeias, né, no sentido de que, ok, não está bom do jeito que está, mas qual é o desenho, então, que é o desenho ambiental, o desenho ideal para que a gente consiga seguir adiante. A gente não pode colocar a perder, né, 20 anos de negociação, até porque é isso, o Brasil não é o Bolsonaro, o Brasil está Bolsonaro, mas a gente pode ter uma mudança disso em curtíssimo prazo, né, se for dentro aí dentro da normalidade. A gente está falando de 2022, essa questão vem à tona. E como o Vila colocou aqui, antes disso, surpresas podem ocorrer. Então, eu acho que esse acordo é um acordo muito mais abrangente, muito mais extenso. Ele é um acordo de Estado, não deveria ser tratado como um acordo de governo, né? Enfim, é isso. Uma pergunta rápida. O que acabou com o regime do apartheid na África do Sul? Foi a consciência da minoria branca? As pressões econômicas. Foi o boicote internacional. Se a gente não tivesse pandemia, nenhuma crise da democracia ocidental, a nível quase internacional na Europa e aqui, com certeza, o que era mais grave para o planeta? Haver apartheid na África do Sul ou o Brasil se tornar o agente mais grave de destruição do clima e com consequências para o mundo inteiro? E é isso que eu acho que eventualmente pode acontecer. Vai ser a pressão econômica, se essa pandemia, se esse inferno passar, porque essas mudanças não acontecem por ataques de consciência, elas acontecem por pressão. Vocês concordam? Só uma questão muito rápida, né? Eu sempre achei que dificilmente o Parlamento Europeu aprovaria, mas mais ainda, das 27 parlamentos nacionais. Isso aí é muito difícil, né? Tendo em vista tudo que está ocorrendo, e já está ocorrendo há algum tempo, né? Então, dificilmente isso aprovaria. Por outro lado, nós só olhamos isso para o lado do agronegócio, o possível prejuízo ao agronegócio. O ministro Rubens Recupero lembra uma conversa que eu tive no meu canal lá, discutindo, que para o Brasil, para a indústria brasileira, esse acordo é péssimo, que nós só olhamos a questão do agronegócio. Tudo bem, é um tremendo, nós sabemos a importância do agronegócio. Agora, nós não seríamos, até hoje tem um artigo no Estado, lembrando isso, nós não seríamos do Assis, lá do menino, que foi até, menino, ele é um pouco mais novo que eu, foi até do governo Collor, um pouco mais novo que eu sou mais velho, nós só olhamos para a questão do agronegócio. Pô, e a questão da indústria? A indústria está desabando nas últimas décadas, um negócio assim desastroso aqui no Brasil. E para a indústria brasileira, esse acordo, o ministro Recupero lembrou, é ruim. E por quê? Porque é difícil negociar Mercosul, porque a estrutura econômica da Argentina é uma.
A nossa é outra. Nós tivemos o maior parque industrial do hemisfério sul até 1980. A Argentina nunca teve um parque industrial próximo ao do Brasil. Então, na hora que você vai fazer a negociação coletiva, eu sei que é difícil, é complexo, essa questão da indústria brasileira foi relegada a plano secundário. Então, pode ser que o mal seja até para o bem, ou seja, né, ao invés de ter aquela visão grandiloquente que vai dar um lucro fabuloso, o acordo é maravilhoso, vamos olhar algumas cláusulas que vão ser rejeitados provavelmente pelos parlamentos nacionais ou pelo Parlamento Europeu, e vamos ver para nós aqui para o Brasil, numa outra circunstância também política, e volta à questão dita anteriormente, também que a situação política vai mudar, e ver no que esse acordo é bom mesmo, que muitas vezes todo mundo fica apoiando e esquece que a nossa economia ela é muito mais diversificada do que a economia, por exemplo, da Argentina. Então tem a questão da indústria. Então pode ser que a rejeição, dando uma de meio copo cheio, meio copo vazio, que é de uma babaquice danada, esse tipo de exemplo, mas seja até bom, no sentido da gente ver efetivamente o que contém. E por fim, alguma coisa que vai ser fechado um acordo, tendo o Beato Salu à frente do Itamaraty, não dá para levar a sério. Ninguém leva a sério o Brasil. O Itamaraty foi destruído, né? Então ninguém leva a sério. Aqueles terraplanistas, a Fundação Alexandre Guzmão, eles estão destruindo o Itamaraty. Então quando você vê aquele pessoal que eu chamo de caterva, né? Essa caterva que tomou o aparelho de Estado, não dá para levar a sério. Ninguém, na hora da negociação, todo mundo sabe quem ele é. Os negociadores europeus sabem muito bem que o rapaz sequer chefiou uma embaixada. O Beato Salu nem uma embaixada. Sabe quem cerca, sabe da figura do pornofilósofo, sabe tudo isso. Então, ninguém é bobo. Aí você está falando com gente que está olhando para daqui 20 anos. Não está olhando para daqui. São diplomatas com larga experiência. E, portanto, pode ser que essa rejeição seja, eu acho que será, caso ocorra, é provável, muito provável, melhor para o Brasil. Enfim, estamos chegando perto do final do programa e agora a gente vai mudar um pouco o assunto, porque a gente está na era da internet das coisas, os objetos do dia a dia estão todos conectados à internet, tudo é smart, o telefone é smart, a TV, a lâmpada, a geladeira, mas como tudo que é conectado, podem surgir algum tipo de problema, né? Imagina, por exemplo, você não conseguir pegar água na geladeira porque ela estava atualizando o sistema operacional dela, enfim, ou você vai ficar sem lavar roupa porque a lavadora deu tela azul, enfim. Esse aparelhinho aqui, ele ilustra muito bem o tipo de problema que pode acontecer. E o que é isso que nós estamos vendo? É um chaveiro inteligente? É um smart cortador de cenoura? Não. É uma trava de castidade. O usuário vai colocar o pênis ali dentro do aparelho e ele trava. Só quem pode destravar é a parceira ou parceiro usando um aplicativo no celular. Isso é um fetiche, né? Cada um tem os seus, claro, a gente não está aqui para julgar nada nem ninguém. O problema é que descobriram uma brecha nesse software. Os hackers, eles podem travar o negócio para sempre. Ele pode deixar o passarinho eternamente lá na gaiola. O único jeito de tirar seria serrando o aparelho com óbvios riscos. Mara, pode abrir o jogo. Foi por isso que o Tabet não veio hoje? O que aconteceu? Eu vou saber essa resposta, Rafael? Eu não sei, não faço a menor ideia. Ô, Vila, eu sei que você jamais usaria um negócio desse, né? Como bom conservador. Só aqueles antigos, assim, com cadeado e chave. Não, mas essa eu não conhecia, viu? Puxa vida, bacana isso aí, deve ser patético. E tem todos esses riscos que você destacou, caso tenha problemas aí, né? Realmente, olha só, não sabia dessa. Olha só, eu não vou dizer nomes, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, mas se esse equipamento travasse para certas pessoas e elas ficassem impedidas de se reproduzir, ó. Vou no uso mais social. Gente, estão aí os estupradores. Vamos lá, vamos resolver essa parada. Pode ter um efeito maravilhoso. Não é mesmo? Com essa reflexão, eu encerro esse Segunda Chamada maravilhoso de hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado por estar aqui também com vocês. E falando em membro, se você é membro do My News, tem conteúdo extra. Nós vamos falar da mega teoria da conspiração QAnon. O que leva alguém a acreditar que a Hillary Clinton, por exemplo, Obama, Beyoncé, Tom Hanks são canibais, né? Eu não faço ideia disso. E tem também um vídeo que eu gravei com os membros mais cedo. Para ver os vídeos é só você ir na playlist dos membros ou na postagem na aba da comunidade.
Obrigado a todos pela companhia e até a próxima. Vai ter programa, né, Mara? Adorei apresentar isso aqui, tô muito feliz. De verdade.